Muito bem. O tema que nós vamos estar abordando hoje é cadeias caindo e portas se abrindo. E aí eu queria ler um texto da Bíblia para você, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Vamos lá? Diz assim o texto sagrado. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, que era o dia dos ázimos, ou seja, o período da Páscoa. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas, e ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Versículo 10. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Até aqui. Eu queria falar um pouquinho, trazer uma introdução sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico amado e companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Lucas ele escreve o evangelho que traz o seu nome e também o livro de Atos. E ambos são dedicados a um aristocrata romano. Tá bom? Uma outra curiosidade sobre o livro de Atos. Lucas ele escreve Atos e o evangelho que traz o seu nome. Se você somar o livro de Lucas com o livro de Atos, você tem 1/4 do Novo Testamento. Portanto, Lucas é o maior autor do Novo Testamento. Não em complexidade doutrinária, obviamente, né? Aí ele perderia para o apóstolo Paulo. Mas em volume, Lucas ele foi o maior autor do Novo Testamento. O livro de Atos ele narra a história da igreja, que começa no capítulo 1 com a ascensão de Cristo e termina no capítulo 28 com a chegada do apóstolo Paulo em Roma. Os pais da igreja sugeriram que o nome desse livro, o nome de Atos dos Apóstolos, fosse Atos do Espírito Santo, né? Porque a gente vê uma ação extraordinária do Espírito Santo, do capítulo 1 ao capítulo 28. Por 43 vezes, Lucas vai citar o nome Espírito Santo do livro de Atos. E a gente vê, do capítulo 1 ao capítulo 28, a ação extraordinária do Espírito Santo. No capítulo 1, a gente vê a ação extraordinária do Espírito Santo na ascensão de Cristo. No capítulo 2, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. No capítulo 3, a gente vê a ação do Espírito Santo na cura do coxo em Porta Formosa. Capítulo 4 fala da unidade da igreja. No capítulo 5, Ananias e Safira, eles quebram a unidade da igreja. No capítulo 6, a instituição dos diáconos. Capítulo 7, o primeiro mártir da igreja, Estevão. Capítulo 8, a gente vê a ação do Espírito Santo de forma extraordinária quando o evangelho chega em Samaria. A Bíblia diz que através de Filipe, obras extraordinárias são realizadas. Paralíticos andam, cegos veem. O Senhor é com Filipe em Samaria. No capítulo 9, a conversão daquele que passaria a ser o maior vulto do cristianismo,
o apóstolo Paulo, a conversão de Paulo no caminho de Damasco. No capítulo 10, agora o evangelho ultrapassa fronteiras e Pedro prega para um centurião romano e depois o batiza. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, pastor Odilton Ângelo, seja muito bem-vindo. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, Pedro se justifica perante a igreja por haver batizado Cornélio. E agora no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, se inicia um período de grande perseguição sobre a igreja. Começa uma temporada de caça às bruxas. E o instrumento que Satanás usa para a perseguição da igreja é Herodes Agripa. Herodes Agripa I. Esse camarada, ele era neto de Herodes o Grande, que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, na época de Jesus. E ele também, ele é sobrinho de Herodes Antipas, o mesmo que havia mandado decapitar João Batista. Ou seja, ele vem de uma linhagem sanguínea, de uma linhagem de homens assassinos. E a Bíblia vai dizer no capítulo 12 que ele persegue a liderança da igreja. Ele querendo politicamente agradar Roma para que a Palestina, a Judéia, tivesse paz, o que ele faz? Porque a Judéia era dada a insurreições, a revoltas, e isso deixava Roma muito inquieta em relação a isso. E Herodes, para manter paz com Roma, na sua província, ele começa a querer agradar os líderes judeus. E o que ele faz? Ele manda prender a Tiago na fortaleza Antônia. A despeito do que muitos acreditam, né, a capital romana na Judéia não era em Jerusalém, era em Cesareia Marítima. Né? Mas por conta de revoltas e insurreições das quais eu citei, em períodos como esse da Páscoa, a população em Jerusalém chegava a quintuplicar o número de pessoas. E aí o procurador romano, ele saía de Cesareia Marítima e ia para a Fortaleza Antônia com destacamento de soldados romanos. Então, é esse período que está acontecendo aqui. É o contexto do capítulo 12 do livro de Atos. E agora ele prende a Tiago e manda decapitar Tiago. E Tiago agora é o primeiro dos 12 a morrer. Né? É o primeiro apóstolo. Não o primeiro mártir, porque o primeiro mártir já havia sido Estevão, no capítulo 7. Mas ele é o primeiro mártir no que diz respeito aos apóstolos, aos 12. E ele é decapitado. E agora, para corroborar com o que eu acabei de falar para você, ele vendo que isso agradara aos judeus, ou seja, não ao povo em si, mas ele vendo que isso agradara aos judeus, aos líderes religiosos, ele também prende a Pedro com a mesma intenção. Olha, vamos só esperar acabar o período da Páscoa, que eu vou trazer a Pedro a um julgamento. Né? Aquele julgamento que você já conhece, o mesmo que fizeram com Jesus na Fortaleza Antônia também, com falsas testemunhas. Né? Um julgamento arbitrário. E vamos matar Pedro também. Então, para que ele não profanasse a festa da Páscoa, vamos esperar passar a Páscoa, que a gente vai mandar também matar Pedro. E aí eu quero trazer uma aplicação para a sua vida aqui, uma instrução para você. O espírito de Herodes, ele quer colocar mordaça na boca de pastores. O espírito de Herodes, ele quer cercear os nossos direitos. O espírito de Herodes quer calar a voz profética que advém dos líderes da nossa nação. Então, orem pelos líderes evangélicos do nosso país. Orem pelos nossos pastores. Orem pelos grandes líderes, pelos líderes da nação brasileira. Porque o espírito de Herodes quer cercear os nossos direitos. O espírito de Herodes quer colocar mordaça na boca de pastor. O espírito de Herodes quer calar a voz profética. E o espírito de Herodes quer aprisionar os líderes da igreja. Foi o que aconteceu aqui. Ele atacou a liderança da igreja.
Mas enquanto a mão de Herodes se estendia para fazer o mal, a mão de Deus se estendia para abençoar o povo dele. Herodes se levantou pensando que ia destruir a igreja, mas Deus se levantou para proteger o seu povo. E aí a Bíblia vai dizer que Pedro, pois, estava sendo guardado. Olha que coisa interessante, irmãos. Pedro, pois, estava sendo guardado na prisão. Versículo de número 5. Olha o que o versículo de número 5 diz. E Pedro estava sendo guardado, e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E aqui eu aprendo duas coisas que eu queria compartilhar contigo. Primeiro, eu faço uma pergunta para vocês. Pedro estava preso ou estava guardado? Para Herodes ele estava preso, mas para Deus ele estava apenas sendo guardado. Tudo uma questão de perspectiva, tudo uma questão de ótica, como se vê as coisas. Para Herodes está preso, mas para Deus ele está apenas sendo guardado. Assim é a sua vida, que está me vendo por essa live, de outros que vão ver também. Tem pessoas que estão dizendo assim, olha, é o fim dele, é a perspectiva deles. Deus está dizendo, é o começo. E ele está no vale, Deus está dizendo, não, ele não está no vale, porque no final de todo vale tem uma montanha. Ele vai subir a montanha. Olha, isso é para a morte. E Deus está dizendo, não, isso é para a vida. Tudo é uma perspectiva, não é isso? É uma perspectiva. Você quer ver uma coisa? Lá em Mateus 14, 22, Mateus 14, 22, a tempestade, né? Eu estava lendo sobre esse texto de João 14, 22 e fui pesquisar esse texto, como diz aí os eruditos, eu me debrucei sobre o assunto. Os discípulos estavam navegando pela margem do Mar da Galileia. Eles estavam navegando na margem do Mar da Galileia. Se o vento fosse a favor, porque o capítulo 14, a partir do versículo 22, vai dizer que se levantou um grande vento e o vento era contrário. Aí eu fui pesquisar esse assunto. Sabe o que eu descobri? Que se o vento fosse a favor, iria jogar aquela pequena embarcação contra os rochedos. Se o vento fosse a favor, ia jogar o pequeno barquinho contra os grandes pedregais. Mas a Bíblia diz que o vento era contrário. Ou seja, o vento contrário era Deus preservando a vida deles. E o vento a favor era para a destruição. E tudo é uma questão de ótica. Enquanto estão dizendo, Pedro está preso, Deus está dizendo, ele está guardado. Só está ali passando um dia de descanso. Daqui a pouco ele vai sair de lá. É isso que está acontecendo na sua vida. Você recebe essa palavra? A segunda coisa que eu vejo aqui é que enquanto ele estava sendo guardado, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu ainda sou de uma época que eu acredito que quando a igreja ora, alguma coisa acontece. A oração, o clamor, tem o poder de mudar os desígnios de Deus. Você sabia disso? Você sabia que a oração tem o poder de mudar um decreto do próprio Deus? Você sabia disso? Você já leu sobre o rei Ezequias? Quando Deus manda o profeta Isaías levar um decreto, uma sentença para ele, diz, olha, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Você vai morrer. E ele colocou a cara na parede e foi orar, foi buscar o Senhor. Aí Deus fala para o profeta Isaías, volta lá. Mas eu já entreguei o recado. Não, volta lá que você vai dizer outro recado. Diz para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele. Eu estou trazendo longevidade para a vida dele. Eu estou acrescentando anos de vida para ele. Ou seja, a oração teve o poder de mudar a sentença de Deus. Ei, preste atenção agora. Não pisca não. Redobre a sua atenção. Se Deus muda o seu próprio decreto, não vai mudar o decreto dos homens? Se Deus muda a sua própria sentença, não vai mudar a sentença dos homens? A sentença do advogado, a sentença do juiz, a sentença do médico, a sentença desse diretor.
A palavra final vai ser de Deus na tua vida. E a oração tem o poder de mudar tudo isso. Eu sou desse tempo que ainda acreditamos que quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Agora a Bíblia diz que a igreja fazia uma oração constante, insistente. Você está entendendo isso? Orava incessantemente por Pedro. A oração tem o poder de trazer o céu para perto de você. A oração, alguém já disse uma certa vez, que é a alavanca que move a mão de Deus. A oração tem o poder de mudar sentenças. E a oração tem o poder de abrir essa porta que você precisa que seja aberta. A oração tem esse poder. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Pedro ele estava dormindo. Pedro estava dormindo aquela noite. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Como é que alguém pode dormir sabendo que vai morrer no outro dia? Pastor, existe uma coisa pior do que a morte? Existe. O que é? A expectativa da morte. A expectativa da morte, ela é pior do que a morte em si. O problema não é morrer, todos nós vamos morrer. O problema é saber que vamos morrer. Então a expectativa da morte é pior do que a morte em si. Você imagina prisões como nos Estados Unidos, que tem a pena de morte. Né? O cara sabe o dia que ele vai morrer. Daqui a uma semana, tal hora, você vai morrer. Você imagina uma coisa dessa? Então eu faço uma pergunta para você. Como é que Pedro conseguiu dormir naquela noite? Sabendo que no dia seguinte teria o mesmo destino do seu amigo, companheiro, apóstolo Tiago. E você não consegue dormir por causa desse boleto. Você não consegue dormir por causa dessa fofoca. Você não consegue dormir por causa dessa mentira. Porque esse homem endemoniado levantou falso testemunho contra a sua vida. O que está roubando a tua paz? O que está roubando o teu sossego? A oração vai trazer calma a isso tudo. A oração vai fazer com que as máscaras caiam. A oração vai mostrar com quem está a verdade. Deus vai desfazer esse laço. A verdade vai vir à tona. Acalma o teu coração. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, diz que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Deus não está nessa confusão que você pensa que Ele está. Deus não está nessa bagunça. Porque Deus é Deus de paz. E Pedro dormiu aquela noite. Agora, como é que Pedro conseguiu dormir aquela noite sabendo que iria morrer no dia seguinte? Irmão, parece coisa de doido. Alguém dormiu. E o sono foi tão profundo que a Bíblia diz no versículo 7 que o anjo chega e tem que tocar em Pedro para ele acordar. Porque quando o anjo chega e resplandece tudo, aquele festival pirotécnico, o varão chegou, acendeu tudo, Pedro não acordou. E o anjo foi do lado dele, tocou, te acorda, rapaz. Ou seja, não era um qualquer sono, era um sono profundo. Não é aquele sono perturbador que toda hora acorda, está irritado. Não, foi um sono do justo, um sono tranquilo. Eu declaro, eu profetizo que você vai ter o sono do justo, um sono tranquilo, um sono reparador, um sono que te abençoe. Quando acabar essa live, vai dormir em paz. Vai dormir em paz. Agora, eu quero compartilhar algumas coisas aqui que o Espírito Santo mostrou para mim. Pode ser que você veja mais, mas daquilo que Deus me mostrou, daquilo que Deus falou comigo. O que fez Pedro dormir aquela noite? Primeiro, as experiências passadas. Vou repetir. O que fez Pedro dormir aquela noite? As experiências passadas. Como assim, pastor? Atos capítulo 4, ele é preso. No versículo 3, ele é solto. Atos capítulo 5, ele é preso. Em versículo 19 diz que o anjo vai lá e abre a porta. Você sabe por que Pedro conseguiu dormir no capítulo 12, mesmo com a sentença de morte? Porque ele se prevaleceu das experiências passadas. Ele sabia que o Deus que abriu a porta no capítulo 4 foi o mesmo Deus que abriu a porta no capítulo 5 e seria o mesmo Deus que abriria a porta no capítulo 12. Ele se prevaleceu das experiências passadas. Por que Davi lutou contra Golias?
Porque ele disse para Saul, olha, eu já lutei contra leão e contra urso. Eu matei urso e matei leão. Então eu posso lutar contra esse gigante. Se eu matei urso, matei leão, eu posso matar gigante. O que significa? Davi estava se prevalecendo o quê? Das experiências passadas. Então puxa na tua memória aí. Esse problema que você está achando que vai acabar contigo, que vai te destruir, você vai morrer por causa disso. Começa a puxar na sua memória aí os livramentos que Deus te deu. Se prevaleça. Se prevaleça também das experiências passadas. Começa a trazer na sua mente aí o que Deus já fez pela sua vida. Lembra daquela enfermidade que era para a morte? Você está vivo. Lembra daquela sentença que era para destruição? Você está vivo. Lembra daquele homem que se levantou com violência, disse que ia acabar contigo, com a sua família? Você está vivo. Aquela porta que Deus abriu para você quando você mais precisou. Então comece a trazer à tua memória as experiências passadas. O Deus que abriu porta para você ontem é o mesmo Deus que vai abrir hoje e vai abrir amanhã. O mesmo Deus que te curou lá atrás é o mesmo Deus que te cura hoje e cura amanhã. O mesmo Deus que salvou alguém na sua família vai salvar alguém amanhã. Deus não apenas fez, Ele ainda faz e vai fazer. Pedro se prevaleceu das experiências passadas. Por que Pedro dormiu naquela noite, gente? Porque ele aprendeu com o mestre que em meio às tempestades ele também poderia dormir. Marcos capítulo 4, versículo 38, diz que se levanta uma grande tempestade. Mas, quando todos procuraram Jesus em meio à tempestade, Jesus estava na polpa do barco dormindo. Pedro aprendeu com o mestre que em meio às tempestades da vida, ele também podia dormir. Isso não vai roubar o teu sono. Isso não vai tirar a tua paz. Eu não vim hoje aqui dizer para você que o teu problema vai acabar de hoje para amanhã. Eu não estou querendo falar isso para você. Não. Mas o que eu quero falar para você? Vamos voltar então para Mateus 14, 22. Pedro fala para Jesus, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Pedro vai andando sobre as águas. Eu faço uma pergunta, a tempestade havia acabado? Não. Mas tudo estava sob controle. É isso que eu estou falando para você. Talvez a tempestade, o teu problema não acabe de hoje para amanhã. Mas Deus não vai deixar isso te oprimir, isso te matar. Deus vai te colocar em uma condição, em uma posição que você tenha domínio sobre isso, controle sobre isso. Até que Ele te dê vitória total e absoluta sobre o problema. Você entendeu? Então descansa. 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque Pedro dormiu aquela noite, pastor? Porque Pedro tinha promessa. Pedro tinha promessa, pastor? Como assim? João capítulo 21, versículo 18. Sabe o que Pedro ouviu de Jesus lá atrás? Pedro ouviu assim. Pedro, quando você era novo, você se cingia a si mesmo e ia para onde você queria ir. Mas quando você se tornar velho, Pedro, outro vai te cingir e vão te levar para onde você não quer ir. Eu vou repetir. João 21, 18. Pedro lá atrás, Jesus havia dito para ele, Pedro, quando você era novo, você cingia a si mesmo, ia para onde você queria ir. Mas vai chegar um dia, Pedro, que você vai envelhecer. Outro vai te cingir. Outros vão te cingir e vão te levar para onde você não quer ir. Repare o que Jesus disse. Pedro, quando você ficar velho, quando você se tornar velho. Sabe por que Pedro sabia que não ia morrer naquela prisão? Porque ele tinha promessa de que um dia ele ficaria velho. Você tem promessa de Deus? Você está debaixo de promessa de Deus? Então descansa o teu coração. E depois dessa live, vai dormir em paz. Porque o Senhor é contigo e amanhã é outro dia. Pastor, mas e o amanhã? Ele já está lá. Ele já está preparando tudo. Amém? Versículo 7 vai dizer que sobreveio o anjo do Senhor naquela prisão e resplandeceu o lugar. Qual é a aplicação, pastor? O anjo chega e resplandece o lugar. Clareou tudo. A porta já estava aberta? Não. A prisão estava com a porta fechada.
O senhor está querendo dizer, pastor, que antes da porta se abrir, primeiro houve um clarão. Primeiro clareou tudo. A revelação para a tua vida é que as coisas vão começar a clarear. Lembra que eu falei, talvez a tua vitória não aconteça de hoje para amanhã, mas Deus vai te colocar sobre uma posição que você tenha domínio sobre esse problema até que Ele te dê vitória total e absoluta? É disso que eu estou falando. Talvez a porta não se abra de hoje para amanhã, mas Deus vai te dar sinais. Que sinal, pastor? As coisas vão começar a clarear. Você vai começar a ver uma luz no fim do túnel. Guarda isso aí para a tua vida. Quero ser profeta de Deus para a tua vida. Que Deus vai trabalhar com sinais. E quando clareia tudo, resplandeceu tudo, o anjo toca em Pedro. Na corridinha aqui, a gente tem que fazer a oração daqui a pouco. O anjo toca Pedro na ilharga. Onde é isso, pastor? Do lado dele. Do lado. E quando o anjo toca em Pedro, o texto diz que as algemas, que as cadeias que o prendiam, caíram de suas mãos. Você acha coincidência? O anjo toca e as cadeias caem? Qual a aplicação, pastor? Qual a revelação? Deus está tocando. Deus vai tocar em áreas da sua vida que coisas que precisam te soltar vão cair. É sobre isso que eu estou falando. Tem áreas da sua vida que vão ser tocadas e uma coisa que te prende vai cair por terra em nome de Jesus. Às vezes parece que você está andando em círculo. Anda e não sai do lugar. Tem alguma coisa que está te prendendo. No mundo de Deus, isso vai ter um fim. Deus vai tocar em áreas da tua vida que coisas que te prendem vão cair. Você pode dizer amém para concordar com essa palavra? Aí o anjo diz para Pedro, olha, calça as tuas sandálias, né? Cinge-te, coloca a tua capa e me segue. Irmãos, pensem comigo aqui, por favor. Você imagina, eu estou preso, vou ser decapitado no outro dia, vem um anjo, os soldados não conseguem ver aquilo porque haviam 4 quaternos de soldados. Significa isso, pastor? 16 soldados. Em cada turno ficavam 4. 2 prendiam a Pedro. Um acorrentado do lado direito, outro acorrentado do lado esquerdo e 2 guardando a prisão. Eles dormem, não veem o que acontece. As algemas caem, a porta se abre. Eu vou calçar sandália ainda? Não, se é eu que estou no lugar de Pedro, hashtag partiu o Recreio dos Bandeirantes. Já era. Eu vou calçar sandália, eu vou pegar a capa, eu vou querer sair correndo dali. Mas sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? 2 coisas. Calçar uma sandália para você é a coisa mais simples desse mundo, né? Eu estou com uma aqui agora, de chinelo. Mas Pedro jamais voltaria a calçar umas sandálias sem que ele se lembrasse do grande livramento que Deus deu a ele. Parece coisa simples, né? Mas ele jamais ia voltar a calçar uma sandália da mesma maneira que antes. Segundo lugar, Deus não é Deus de confusão. Deus não está nessa confusão que você pensa que Ele está. Eu citei para você aqui, 1 Coríntios 14:33. Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Mas Deus de paz. As coisas de Deus funcionam paulatinamente, passo a passo, step by step. Tá? Primeiro, o Senhor toca nele, as algemas caem. Calça a sandália, cinge-te, coloca a tua capa e me segue. Deus vai te dar direção. Nos meandros da fortaleza Antônia, Pedro não conhecia. Mas o Senhor conhecia a fortaleza de Antônia. Pedro, a porta se abriu. E agora? Agora você só me segue. Sabe por que às vezes as coisas não dão certo para a nossa vida? Porque nós queremos andar na nossa direção, naquilo que nós achamos, não oramos, não pedimos direção a Deus. Mas o Senhor diz, Pedro, as cadeias caíram das tuas mãos, a porta se abriu, mas você precisa me seguir.
Agora, cadeias caíram e as portas estão abertas. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Cadeias vão cair e portas vão se abrir. Mais uma vez. Cadeias vão cair e portas vão se abrir. Não é só esse peso que vai embora. Não é só isso que amarra que vai ser desfeito. Uma grande porta vai se abrir para a sua vida. Receba essa palavra, que uma grande porta vai se abrir. E quando se abrir, sabe o que vai acontecer? Você não vai acreditar. Como assim, pastor? Versículo 9. Diz que quando Pedro está andando, na frente o anjo, Pedro pensou que estava tendo um sonho. Pedro não acreditou naquilo que estava acontecendo. Ele pensou, estou tendo um sonho, estou tendo uma visão, estou tendo uma revelação. Está preparado para receber? Deus vai fazer coisas na sua vida que você não vai acreditar. Você vai dizer, eu estou tendo um sonho. Bibilística, não estou acreditando, é sonho. Não é sonho não, é a porta que se abriu. Não é sonho não, é a cura que chegou. Não é sonho não, é a libertação e a salvação que entrou no teu lar. Não é sonho não, é o tempo de Deus e a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Então, passaram a primeira porta, segunda porta, porque a Bíblia diz que eles passaram pela primeira guarda e pela segunda guarda. E as portas foram se abrindo uma a uma, uma a uma, uma a uma. Irmãos, quando chega o tempo de Deus, não tem porta fechada. A Bíblia vai dizer em Atos 16 que quando Paulo e Silas estão encarcerados na prisão, e eles começam a orar e a cantar por volta da meia-noite, Deus mandou um terremoto e diz, e se abriram todas as portas. Todas as portas. Eu libero uma bênção sobre a sua vida e declaro que depois disso tudo vão se abrir todas as portas. A porta para quitar essa dívida, a porta da cura, a porta da resposta, a porta da salvação, a porta da libertação, e vão se abrir todas as portas. Agora, a Bíblia diz que eles chegam diante da última porta. E a Bíblia vai dizer que esta porta era a porta de ferro que dava para a cidade. Humanamente, era impossível abrir essa porta. Né? Os portões, eles guardavam as cidades na antiguidade. Para se abrir uns portões de ferro que protegiam a cidade, cerca de 10 homens para abrir um portão como isso. Essa porta era de ferro e muito pesada. E a Bíblia enfatiza isso. Ou seja, humanamente, não tinha como se abrir essa porta. E o que me chama a atenção é que aquilo que humanamente parecia impossível, o texto de Atos dos Apóstolos vai dizer que ela se abriu por si mesma. A palavra no grego aqui é autómatos, da palavra automatização que nós conhecemos hoje. Ou seja, aquilo que abre por si mesmo, por si só. Hoje você chega num banco, porta se abre. Você chega num aeroporto, porta se abre. Conversa fiada. Quem inventou porta automática foi Jesus, em Atos capítulo 12. E essa porta se abriu sem auxílio de homem. Às vezes você fica pensando, não, para essa porta se abrir, para essa grande porta se abrir, não. O fulano tem que ligar para o Beltrano, que tem que falar com o Tertuliano, que tem que falar com o cara de Brasília para dar aquela canetada, tem que ser desse jeito. Enquanto você está pensando como vai ser, Deus está dizendo, tadinho, essa porta vai se abrir por si mesma. Não vai ser mão de homem, vai ser a mão de Deus. O milagre vai acontecer, aleluia. E a mão de Deus vai fazer isso. Salmo 118, versículo 23. Você vai dizer, o Senhor fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Vai se abrir por si mesmo. Agora essa porta, ela se abre. Agora Pedro está do lado de fora. Livramento chegou. Livramento. Para onde Pedro vai? A Bíblia diz que ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam por ele. Se o anjo abriu a porta para Pedro, foi a oração da igreja que trouxe o anjo. O anjo abriu a porta, mas foi a oração da igreja que trouxe o anjo. Sabe, irmãos, Pedro poderia ir para tantos lugares, né? Pedro poderia ir para muitos lugares, mas ele foi sair para onde depois da porta aberta? Para a casa de oração. Com a revelação, depois que ficar abençoado, fica besta não. Depois que a porta se abrir, não esqueça da oração. Não esqueça que teve um povo orando por você, um grupo de intercessão, culto de oração. Teve gente orando pela tua vida.
Não esqueça disso não. Porque tem pessoas que são abençoadas e elas somem da igreja. Oração para elas não existem mais. Mas a Bíblia diz que quando Pedro foi abençoado, as portas se abriram, ele foi para a casa de oração. E o texto diz que ele chega naquela casa e ele bate na porta. Mais 2 minutos eu encerro, que eu quero orar muito por você. Eu quero fazer uma oração especial pela sua vida. E eu fiquei perguntando, Deus, o anjo abriu uma porta, abriu 2, abriu porta de ferro, abriu tudo que foi portão. E por que quando Pedro chegou lá, essa porta também não estava aberta? O anjo não abriu essa porta. Meu Deus do céu. Anjo abriu porta com guarda, abriu porta de ferro. E essa porta onde os irmãos estavam, que a porta da casa da irmã Maria, o anjo não abriu. Sabe qual é a revelação? É que tem portas que Deus vai abrir. Mas tem portas aqui você que vai ter que bater. Porque o impossível Deus faz. Aquilo que está no campo de Deus, Ele vai mover céu e terra para te abençoar. Mas aquilo que depende de você, é você que vai ter que fazer. Deus não vai mover uma palha naquilo que você tem que fazer. Tem portas que humanamente são impossíveis, Deus vai abrir. Mas tem portas que é você que vai ter que bater. A sua habilidade, o seu talento, o dom que Deus te deu, teu esforço, teu empreendimento. E Deus vai usar isso para que portas sejam abertas. Se terminasse aqui, estava tudo muito bem, né? Se terminasse aqui, estava maravilhoso. Mas Deus decidiu entrar com justiça. Você sabia que um dos nomes de Deus é Yahvé Tsidkenu, o Senhor Justiça Nossa? Você sabia que a Bíblia diz que a base do trono de Deus é equidade e justiça? Deus resolveu entrar com justiça. Versículo 19 diz que Herodes mandou justiçar os soldados. Você acha que Herodes acreditou nessa história de que um anjo chegou e abriu as portas? Não. Então, Herodes mandou matar todos os soldados. Você acha que o carcereiro foi bonzinho com Pedro? Ah, seu Pedro, não dá o seu bracinho aqui que eu vou colocar uma algema no seu bracinho. Tá doendo? Eu afrouxo mais um pouco. Óbvio que não. Então começa a justiça de Deus e Deus começa a tratar. Que uma coisa, irmãos, que deixa Deus inquieto, uma coisa que mexe com o coração de Deus é injustiça. Nunca seja injusto com ninguém. Porque Deus é um Deus de justiça. No versículo 19, os soldados são justiçados, eles morrem. Mas no versículo 23, a hora da justiça chegou para Herodes. A Bíblia diz que o anjo do Senhor fere Herodes e ele é morrido por bichos. Então Deus tratou com quem fez e com quem mandou fazer. Porque se os soldados fizeram a mando de Herodes. Deus tratou com quem fez e com quem mandou fazer. Você entendeu? Porque quem fez já estava vendido. Deus vai entrar com justiça, querido. E vai tratar com quem fez isso e com quem mandou fazer. Porque Ele te ama. Cadeias caindo e portas se abrindo. É o que eu declaro para a sua vida a partir de hoje. Amém? Agora eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero orar a sua vida, que já estamos em 40 minutos. Eu quero orar pela sua vida e abençoar a sua vida. Eu quero fazer uma oração das portas abertas sobre a sua vida. Se você puder, onde você estiver, colocar a mão sobre o seu coração. Se você estiver em casa, puder até fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai Celestial, eu quero interceder pelos amigos que estão aqui na live, todos quantos estão vendo, ouvindo, todos quantos vão participar ainda, Senhor. Essa live vai chegar. Abençoa a vida de cada um, meu Senhor. Muitas das vezes, Senhor, o inimigo se levanta. Muitas das vezes os problemas, as dificuldades da vida querem roubar a nossa paz, o nosso sossego e o nosso sono. Mas há um Deus no céu que intercede em favor dos seus. Pai, em o nome de Jesus eu te peço que cadeias sejam quebradas, que portas sejam abertas. Senhor, eu te peço no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Não permita que essas circunstâncias venham roubar a paz do coração do teu filho ao ponto de tirar o sono deles. Eu declaro sono tranquilo e um sono reparador.
Senhor, eu profetizo um tempo de portas abertas, de vitória e de justiça. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém.